Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraço a todos os irmãos do Centro Espírita Lá Sem Fronteiras, com renovada alegria e desde já lhes convidando a reflexionarmos nesta noite sobre mais um tema da nossa amada doutrina dos Espíritos. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: nosso esforço de santidade passa, obrigatoriamente, pela conduta cristã, que tem Jesus como guia e modelo. Dentre as inúmeras oportunidades de conduzir-se nesse desiderato, encontram-se o perdão e o trabalho. Tendo a liberdade de escolher o tema da reflexão, inclinei-me pelo assunto conduta cristã, perdão e trabalho. E a base doutrinária desta reflexão nos vem do capítulo Conduta Cristã, que está na obra Contos e Apólogos, a nós trazida pelo espírito Humberto de Campos Veras, o nosso irmão X, através da pena mediúnica de Francisco Cândido Xavier. Conduta Cristã vai descrever a história da visita de um cameleiro de nome Ibrahim Benazor à casa de Simão Pedro, onde estava Jesus, e Benazor gostaria de, em estando presente, o mestre indagar-lhe sobre as instruções da Boa Nova, considerando que ele gostaria de tornar-se um seguidor do Evangelho. E Humberto de Campos inicia assim dizendo: Ibrahim Benazor, o cameleiro, entrou na residência acanhada de Simão e à frente do Cristo que o fitava, de olhos translúcidos. Pediu instruções da Boa Nova, ao que Jesus respondeu com a doçura habitual, tecendo considerações preciosas e simples em torno do reino de Deus no coração dos homens. A grande pergunta é: quantas vezes nós já estivemos diante do Cristo, de Jesus, querendo saber sobre este reino que já está dentro de nós? Mas quantas oportunidades nós já perdemos quando estamos ou estivemos diante dele? E não é o Cristo histórico, é o Cristo no filho rebelde, na esposa impaciente, no mendigo da rua, no amigo em sofrimento. É o Cristo que se apresenta para nós de várias formas. Mas segue Humberto de Campos. Mestre, perguntou Ibrahim, desejando conhecer as normas evangélicas, na hipótese de aceitar a nova revelação. Como me comportarei perante as criaturas de má fé? Logo pela primeira pergunta de Benazor, a gente imagina que ele estava em busca de um receituário, cuja receita o levaria à adesão plena à Boa Nova, ao Evangelho de Jesus. E Jesus respondeu para Ibrahim: perdoarás e trabalharás sempre, fazendo o quanto possível para que se coloquem no nível da tua compreensão, desculpando-as e amparando-as infinitamente. Ibrahim queria saber o que fazer diante das criaturas de má fé. Jesus recomenda para ele perdão e trabalho, de sorte que as criaturas consigam perceber isto.
E você pode perguntar, e se elas não perceberem? O problema é delas. A sua parte ficou bem feita. Mas esse perdão e trabalho, principalmente a questão do perdão, Jesus coloca algo interessante, desculpando-as e amparando-as infinitamente. Desculpa pelo perdão, ampara pelo trabalho, infinitamente. Mas se ele continuar a fazer coisas ruins contra mim, segue perdoando e trabalhando. Ibrahim disse, e se me cercarem todos os dias? Disse Jesus para ele, continuarás perdoando e trabalhando a benefício delas. O Ibrahim, então, estava insistindo na questão do que fazer com as criaturas de má fé. Criaturas essas que estão no dia a dia, no nosso dia a dia, com as quais temos muitas vezes que conviver. Mestre, invocou Ibrahim admirado. A calúnia é um braseiro a requeimar-nos o coração. Admitamos que tais pessoas me vergastem com frases cruéis e apontamentos injustos. Como proceder quando me lamearem o caminho, atirando-me flechas incendiadas? Ibrahim, então, está subindo o tom da sua preocupação. O remédio no receituário de Jesus está ficando cada vez mais exigente. E Jesus disse para ele, perdoarás e trabalharás sem descanso, possibilitando a renovação do pensamento que a teu respeito fazem. Então, a neutralização de todo o mal que venha do outro lado, Jesus está oferecendo a solução para ele e para nós, é claro. Primeiro, continuar perdoando e trabalhando, com uma característica, sem descanso, não tem pausa. Não é segunda, quarta e sexta, ou fevereiro, abril e agosto. Não, é sempre, sem descanso. Com um grande objetivo a ser atingido, fazer com que as criaturas modifiquem o que pensam sobre a gente, através do nosso perdão e do nosso trabalho. Disse Ibrahim, e se me ferirem? Se a violência sujeitar-me à poeira e a traição golpear-me pelas costas, se meu sangue correr em louvor da perversidade. Cada vez mais Ibrahim vai sumir do tom das suas indagações, não sei se querendo colocar Jesus numa situação incômoda, indelicada, ou se de fato no coração ele sentia isso. E Jesus muito calmamente diz para ele, perdoarás e trabalharás, curando as próprias chagas, com a disposição de servir, invariavelmente, na certeza de que as leis do justo juiz se cumprirão sem prejuízo de um ceitil. O Ibrahim, então, alega a possibilidade de ser ferido, de ser golpeado, de verter sangue em função da perversidade que se pratica contra ele. E Jesus ainda diz para ele, olha, essas chagas que se fizerem no teu corpo, elas serão curadas pelo teu perdão e pelo teu trabalho, pela tua disposição de servir. E ele aponta a razão simples, que as leis do justo juiz, as leis de Deus, vão se cumprir sem nenhum problema, sem prejuízo de nenhum ceitil. Aí o Ibrahim diz para ele, Senhor, clamou o consulente desapontado, e se apesar da mão dos ignorantes ameaçar minha casa? Se a maldade perseguir minha família, dilacerando os meus nos interesses mais caros? Aí Ibrahim já parte para o lado emocional, já coloca a família no contexto do que ele gostaria de saber. E Jesus diz para ele, perdoarás e trabalharás a fim de que a normalidade se reajuste, sem ódios, compreendendo que há milhões de seres na terra fustigados por aflições maiores que a tua, cabendo-nos a obrigação de auxiliar,
não somente os que se fazem detentores do nosso bem-querer, mas também todos os irmãos em humanidade, que o Pai nos recomenda amar e ajudar incessantemente. Jesus, de uma forma assim, extremamente pedagógica, insiste no remédio, perdão e trabalho. Aponta para ele que essa normalidade que o Ibrahim busca, em realidade só vai acontecer se ele auxiliar as pessoas. E não apenas aquelas que estão mais próximas a ele, mas, como ele diz, a todos os irmãos em humanidade. E cita Deus dizendo para ele, olha, nosso Pai diz para a gente amar, ajudar incessantemente. Então Jesus insiste que não há tréguas. Não pode ser um dia sim, outro não. Não, é incessantemente, é permanentemente, a todo instante, a toda hora, a todo segundo. Ibrahim, assombrado, indagou de novo, Senhor, e se me prenderem por homicida e ladrão sem que eu tenha culpa? Perdoarás e trabalharás, agindo sempre segundo as sugestões do bem, convencido de que o homem pode encarcerar o corpo, mas nunca algemará a ideia pura, nobre e livre. A pedagogia de Jesus está centrada em 3 coisas importantes: os elementos da cura, que é o perdão e o trabalho, e o senso de oportunidade, que é sempre. E ele aqui, inclusive, apela para algo que está dentro de cada um de nós, que são as sugestões do bem. E que por mais que nosso corpo físico sofra algum tipo de dor, de inconsequência, a nossa alma, sempre livre através do perdão e do trabalho, nunca ficará encarcerada. Segue o Ibrahim. Mestre, prosseguiu o cameleiro intrigado. E se me prostarem no leito? Se me crivarem de úlceras, impossibilitando-me qualquer ação? Como trabalhar de braços imobilizados quando nos resta apenas o direito de chorar? O Ibrahim está ficando cada vez mais dramático. E aí Jesus respondeu para ele, perdoarás e trabalharás com o sorriso da paciência fiel. Achei muito interessante essa resposta de Jesus, com o sorriso da paciência fiel. 2 elementos importantíssimos, a paciência e a fidelidade. Cultivando a oração e o entendimento no espírito edificado, ou seja, à medida que você vai perdoando e vai trabalhando, você moralmente, espiritualmente vai crescendo, vai se edificando, vai ficando melhor. Confiando na proteção do Pai Celestial, que envia socorro e alimento aos próprios vermes anônimos do mundo. E aí ele faz uma comparação. Ora, se Deus alimenta os vermes anônimos do mundo, imagina o que não fará por cada um de nós. Aquela passagem evangélica, é o pai que o filho pede um pão e ele dá uma serpente, pede um ovo e ele dá uma pedra. Então, Jesus está lembrando isso para o Ibrahim e para todos nós. Mestre, disse o Ibrahim, e se por fim me matarem? Se depois de todos os sacrifícios aparecer a morte por estrada inevitável? Usando a expressão popular, Ibrahim apelou pesado. Jesus disse para ele, demandarás o túmulo. Perdoando e trabalhando na ação gloriosa em benefício de todos, conservando a paz sublime da consciência. Ibrahim, a vida continua depois da morte física. Continuarás perdoando e trabalhando, agora na condição de espírito, que ele chama ação gloriosa, na ação gloriosa. Sempre conservando a paz sublime da consciência,
o sentido do dever cumprido, de que fez o melhor, de que fez o certo. Entre estupefato e aflito, Ibrahim voltou a indagar depois de alguns instantes. Então, pela descrição do Humberto de Campos, pela narrativa, a gente percebe que depois da resposta de Jesus, Ibrahim deu uma parada para pensar. Mas retornou perguntando: Senhor, e se eu conseguir tolerar os ignorantes e os maus, ajudando-os e recebendo-lhes os insultos como benefícios, oferecendo a luz pela sombra e o bem pelo mal? Se encarar com serenidade os golpes arremessados contra os meus, se receber feridas e sarcasmos sem reclamação, e se aceitar a própria morte, guardando sincera compaixão por meus algozes, que lugar destacado me caberá diante da grandeza divina? Que título honroso exibirei? A gente percebe então que cai a máscara do Ibrahim. O Ibrahim está a fim de entrar no reino de Deus, aproximar-se da glória celeste. E alega que se fizer tudo isso, que título ele vai receber? Que recompensa ele terá? Então é uma caridade dissimulada. É um perdão e um trabalho dissimulados. É uma espécie de negociação com a divindade. Mas olha a resposta de Jesus. Jesus, sem alterar-se, considerou: depois de todos os nossos deveres integralmente cumpridos, não passamos de meros servidores à face do Pai, a quem pertence o universo, desde o grão de areia às estrelas distantes. Objetivamente, Jesus deixa claro para Ibrahim: não te preocupa com a recompensa, faz o teu trabalho. Porque Deus é infinitamente bom e soberanamente justo. O Ibrahim ainda não tinha entendido isso, como nós muitas vezes não entendemos. Ibrahim, conturbado, levantou-se, chamou o dono da casa e perguntou a Pedro se aquele homem era realmente o Messias. E quando o pescador de Cafarnaum confirmou a identidade do mestre, o cameleiro carrancudo, qual se houvesse recebido grave ofensa, avançou para fora e seguiu para diante, sem dizer adeus. E, além de tudo, o Ibrahim era mal educado. O que será que Ibrahim de fato queria? O que será que nós queremos quando arguimos a Deus, a Jesus, diante das nossas dificuldades? O que será? Conclusivamente, meus amigos, depois de ler e reler este capítulo Conduta Cristã do nosso saudoso e querido Humberto de Campos, eu lhes digo: o serviço no bem exige sacrifício, renúncia, firmeza, resignação e paciência, sem os quais o bem não acontece. E esses elementos todos devem estar permanentemente juntos, porque eles são interligados, interrelacionados e interdependentes. Agradecendo o carinho da atenção e as boas vibrações dispensadas, eu abraço a todos, desejando-lhes muita paz. Muito obrigado.